Pessoal, eu venho fazer um alerta sobre algo muito grave, extremamente relevante que aconteceu e que as pessoas não estão dando a devida importância para isso. Por isso eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, assista ele até o fim, eu vou tentar ser breve, compartilhe muito, porque ele precisa chegar ao máximo de pessoas possível, tá certo? Bom, todo mundo sabe da crise interna que o Brasil vivencia, principalmente oriunda ali de parte do judiciário, na figura de alguns ministros, mas enquanto essa crise ela é interna, é uma coisa, é uma situação. Agora, quando essa crise ela se torna externa, já é outra situação. Então, nesse sentido, eu gostaria de comentar a fala do ministro Edson Fachin, que poderia até desencadear numa crise externa. Preste muita atenção aqui na fala do ministro, olha. Futuro chefe da Corte Eleitoral, a partir da próxima semana, Fachin citou Rússia, abre aspas para a fala dele. A preocupação com o ciberespaço se avolumou imensamente nos últimos meses. Posso dizer que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades de criminosos, prestem muita atenção, pasmem para o que ele falou, mas também de países, tal como a Rússia. Gente, ele falou isso aqui horas depois do encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente Vladimir Putin. Imagina se ele tivesse falado isso antes desse encontro. Talvez ele poderia até ser cancelado, poderia não ter acontecido. Cara, ele poderia ter causado uma crise diplomática gravíssima. Gravíssima. E o alerta que eu venho fazer é exatamente esse. Como ministro da Suprema Corte, atual presidente do TSE, né, vai se tornar nos próximos dias, me dá uma declaração dessa. Uma acusação seríssima, dizendo que o TSE pode estar sob ataque hackers oriundos de outro país. Ele não falou, inclusive, de criminosos de outros países, mas olha só, mas também de países, tal como a Rússia. Gente, ele afirmou, ele acusou a Rússia de estar por trás de um suposto ataque hacker ao TSE, ou seja, a soberania nacional, isso enquanto o presidente do Brasil estava em visita oficial àquele país. Isso poderia ter desencadeado numa crise diplomática gravíssima. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção da gravidade da fala do ministro Edson Fachin? O Brasil e a Rússia, que têm relações bilaterais ali há anos, o presidente já disse que o Brasil depende em grande parte, o agronegócio depende muito dos fertilizantes que vêm da Rússia. Imagina se o presidente Vladimir Putin ou autoridades russas de fato levassem a sério essa fala do ministro e resolvessem, sei lá, cortar relações com o Brasil ou cortar esses acordos comerciais. O que ia acontecer com o nosso país? O que ia acontecer com o nosso agronegócio? Tudo pela fala irresponsável de um ministro do STF, que agora vai figurar como presidente do TSE. Olha, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo. Ele precisa chegar nas autoridades, ele precisa chegar nos deputados, nos senadores, porque isso não pode ficar impune. Se o Senado do Brasil correspondesse ao que diz a nossa Constituição, neste exato momento todos os deputados estariam clamando pelo impeachment do ministro Edson Fachin. Não cabe a ele essa fala, não cabe a ele se posicionar politicamente, não cabe a ele uma fala como essa, que poderia gerar uma crise diplomática gravíssima. Gente, isso é sem precedentes, nunca aconteceu algo parecido na história do Brasil. Um juiz se posicionando por questões políticas, um juiz falando que não deveria, um ministro que deveria apenas se manifestar nos autos, um juiz só se manifesta nos autos, e me vem e fala uma coisa dessa. Se o Senado, de fato, fosse uma instituição que cumprisse os anseios da sociedade e principalmente o que está na Constituição, neste exato momento estaria sendo pautado o impeachment do ministro Edson Fachin. E esse vídeo precisa chegar a essas pessoas, a esses senadores, porque se eles tiverem vergonha na cara, é isso que vai acontecer. E vergonha na cara precisa ter o brasileiro esse ano. Porque as pessoas precisam cada vez mais ter a noção do quão importante é eleger um senador. Porque, infelizmente, eu tenho quase certeza disso, o atual Senado não vai se posicionar a respeito, não vai fazer nada. Eu queria estar errado, mas é o que tende a acontecer. E a gente precisa eleger bons deputados e senadores, principalmente senadores, pessoal. Grande parte dos nossos problemas são oriundos do judiciário, na figura de alguns ministros do STF. E os únicos que podem julgar os ministros do STF, frear as suas arbitrariedades e as suas ilegalidades, é o Senado. E o Senado está inerte. Enquanto parte da direita fica culpando o presidente Bolsonaro por não fazer nada, por não tomar uma atitude, eu venho aqui e exponho para vocês, não compete ao presidente fazer alguma coisa nesse sentido, compete ao Senado.
É o Senado que deveria agir para frear as arbitrariedades do STF. Na figura do presidente Rodrigo Pacheco. Sabe, as pessoas ficam colocando peso no presidente Bolsonaro e esquecem do Rodrigo Pacheco, dessa figura irrelevante, desse maldito, para não falar outra coisa aqui, que se abstém frente a essas arbitrariedades. Sabe, então a gente fica colocando peso nas costas do presidente Bolsonaro, quando na verdade deveria estar colocando peso nas costas do Pacheco, presidente do Senado. E de toda aquela trupe que tem processos parados no STF, que por isso talvez não se manifestem, não fazem nada. Então é isso, desculpa a minha indignação, mas realmente foi uma fala muito grave, isso não pode passar desapercebido. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam ter noção do que está acontecendo nesse país. Arbitrariedades ficando inertes, passando impune por conta do poder constituído para tomar atitudes contra essas pessoas e que não estão fazendo nada. Então compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus, até a próxima.